As minhas perguntas, elas são pontos que eu não entendo, porque a maioria dos... Só pra vocês saberem, 99% dos meus seguidores são cristãos. Eu não tenho aqui por que aqui diminuir o cristianismo. Qual é a Ao contrário. Então a minha pergunta que eu nunca entendo é assim: o amor no cristianismo, né, ele é muito trazido como a morte de Cristo pelos nossos pecados. E é algo que eu já perguntei para alguns padres e pastores e nunca me responderam de uma forma simples, não de uma forma complexa, de uma forma simples. Quer dizer o seguinte: beleza, ele morreu na cruz, seja lá quem matou ele morreu na cruz pelos nossos pecados. O meu bisavô morreu no campo de concentração também pelos nossos pecados, e o Rebbe de Lubavitch também, e milhões de judeus durante a história do judaísmo também morreram e sofreram de formas muito piores do que a cruz pelos nossos pecados. Então, a minha pergunta é: o que isso torna relevante, significante para um ser humano no século XXI, no seu comportamento? Porque eu acho que gera o contrário, que é um vitimismo, que é um amor, desculpa falar polêmica. Conclui a pergunta. Essa é a pergunta. Quase socialista, que é um amor vitimista. E esse é o ponto que eu acho que amor no judaísmo, como é trazido no Velho Testamento, é quase o contrário do amor do Novo Testamento. Bom, porque o amor, você entendeu a minha pergunta? Porque o amor do Novo Testamento é um amor de coitadinho, e por isso levou a séculos de pessoas achando que sofrer leva a Deus. Enquanto o judaísmo sempre pregou um amor, que você sabe muito bem de Abraão, Isaac e Jacó, que era um amor do sucesso. Seja um ser humano foda e ame a Deus. Mas qual é a pergunta? Essa é a pergunta e ele entendeu. Os rabinos, só uma dúvida honesta. Os rabinos, é tranquilo falar palavrão assim? Só uma dúvida honesta. Não é tranquilo. Sim, tudo bem. Não é tranquilo. Então, vamos lá. Eu sou politicamente incorreto. Então, vamos lá, vem comigo. O cerne do judaísmo na Bíblia é o sacrifício. Certo. Sempre. O sacrifício, o sangue do cordeiro, ele é a base do relacionamento entre os judeus e Deus. Porque sem o sangue não tem perdão. E sem perdão só é culpado, e a Bíblia diz que o pecado nosso faz divisão entre nós e Deus. Então, à vontade, na sua fala você diz. Você vai replicar. Quem diz que o nosso pecado faz divisão entre nós e Deus é Isaías. Vai pegando aí, depois você rebata Isaías. Agora veja, o centro da religião judaica no Antigo Testamento era o sacrifício. Durante a diáspora, esse centro foi alterando-se. Se criaram vários... Não haver o templo, certo? Isso. Sem o templo, não tem... enfim, um monte de coisas fica desconexa sem o templo, sem a Arca da Aliança e tudo mais. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro perfeito. Então, tudo aquilo... Bom, porque Isaías 53 nós entendemos... Não porque está escrito, porque na sua opinião ele era o Cordeiro perfeito. Bom, primeiro porque o João Batista, que tinha linhagem de sumo sacerdote, e uma das questões que o sumo sacerdote era responsável era para apontar qual era o cordeiro que morria pelo pecado do povo. E o João Batista diz: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, acrescentando, ele é o Cordeiro perfeito porque ele não tinha pecados. Exato. Então, por exemplo... Moisés quis morrer. O que isso importa para a menina do Colégio Bandeirantes de 2025? Não é assim que funciona. Não, porque essa era a pergunta. Mas assim não funciona. Tá bom. Assim não vai funcionar. Mas eu respondo o que importa para a menina. Vamos lá. Eu quero saber. A Bíblia diz... Mas eu não estou interrompendo por A Bíblia diz no Novo Testamento que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Como o centro do judaísmo era o sacrifício, o sangue, porque sem o sangue não há expiação. Por exemplo, vocês têm 10 regras principais e 603 que gravitam em torno dela. Vocês conseguem viver sem quebrar as 10 principais? Conseguimos. Então você nunca desejou outra mulher. Não, é que se você lê nos comentários... Não, entendi a sua pergunta. Então, eu vou ser direto na pergunta. Você consegue viver sem quebrar os 10 mandamentos? Eu acho que os 10 mandamentos, sim, e os 613 não. Entendeu? Porque quando você lê nos comentaristas do Talmud, não cobiçarás, não é simplesmente não pensar em outra mulher, entendeu? Quer dizer, se você pensar, você controlar esse pensamento, você vai estar cumprindo o mandamento. Não tô querendo. Eu quero dizer, mas continue o teu raciocínio. Então, digamos que sim ou que não. Então vamos lá. Obviamente, nenhum ser humano sai ileso dos 613 mitzvot. Isso, somos pecadores. Exatamente. Ninguém consegue
ser salvo porque diz assim, eu sou bom, tá aí, ó, puxa minha ficha. Concordo. E eu nunca errei em nada. Não dá. Não dá. Logo, essa pessoa, ela precisa do sacrifício para estar diante de Deus. E o que é o sacrifício? É um cordeiro. Era um cordeiro que morria pelo pecado das pessoas. Mas hoje em dia, o que seria? Para a menina do Bandeirantes. Na teologia cristã, nós enxergamos que Jesus Cristo, depois que o João Batista aponta ele como sumo sacerdote, vai dizer, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele, por ser sem pecado, por ser um cordeiro completo, sem defeito, completo, exatamente, ele morre pelo pecado da humanidade. E todas aquelas... calma, você já vai falar, você já vai falar. E todas aquelas figuras que gravitam em torno da ideia do sacrifício se cumpre plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Então nós cristãos... Que bom. A minha pergunta é a prática. Nós cristãos a menina cremos. do Bandeirantes que escuta isso, ela fala assim, que legal, que legal. Jesus, que era perfeito, morreu pelos meus pecados e agora eu posso fazer dancinha do TikTok com cruz aqui pendurada, que é 99%, você sabe, Vilela. Que é 99%, porque Jesus era tão gente boa que ele morreu por nós. O que isso levou ao melhoramento do ser humano, entendeu? A moralidade do povo cristão não é o padrão. Assim como a moralidade do povo judeu também não é uma questão. Eu conheço Israel provavelmente mais do que todo mundo que está aqui dentro. Eu já estive lá mais de 70 vezes. Eu sei como é Israel de verdade. Eu conheço o pessoal. Concordo, mas a pergunta é na ideia. Só que... Como essa ideia melhora, entendeu? Então, é que assim, que esse problema que você está trazendo também joga contra você. Também, o que existem de judeus imorais, produzindo conteúdos imorais, falando imoralidades e celebrando a Páscoa, isso não está no gibi. Então, se você concorda, então tira o argumento. Você entendeu? Volta o meu argumento. O meu argumento é o seguinte: o judaísmo, nós cristãos cremos que Jesus Cristo é o Cordeiro que morreu pelo pecado da humanidade. Se a humanidade, se o irmão lá está fazendo dancinha do TikTok com a crucifixo, é um problema dele, não meu. O cristianismo é uma religião que nasce no judaísmo. Então, por exemplo, todos os primeiros cristãos, milhares deles eram judeus. Certo. Alguns eram rabinos, alguns serviam lá no templo, enfim. Todos os apóstolos eram judeus. O cristianismo vai se derramar para fora do judaísmo 3 anos e meio depois. Só 3 anos e meio depois, a igreja tinha milhares de pessoas convertidas na conversão de Cornélio em Atos capítulo 10, que é onde o primeiro pagão, realmente pagão, que não era iniciado na fé judaica, se converte pela primeira vez, que é o Cornélio, e a partir dali, tanto é que tem 2 capítulos da Bíblia dedicados à conversão de Cornélio, tentando explicar como é que funciona. O que volta naquela minha fala no começo, que eu disse o seguinte, olha, os judeus, eu não quis ser desrespeitoso, mesmo que tenha parecido, falei, os judeus não são donos de Deus. O Deus da Bíblia, ele sempre é senhor de tudo e de todos. Por exemplo, lá no texto... Então, lá no texo de Jonas, por exemplo, não sei quem citou, acho que foi... Eu não sei quem citou. Jonas, tá um momento claro. Quando o Elias queria desistir de ser profeta, Deus falou para ele assim, vai lá na Síria e unge, não lembro, Azael, rei na Síria. Ele falou, como assim? Como que Deus manda na Síria? Que negócio é esse e tal? Então, o tempo todo, Deus está dando pistas de que ele governa para além, exatamente, de todas as nações. E na graça, a partir de Cristo, a partir da conversão de Cornélio, a gente começa a perceber que esse derramar dessa graça alcançando todas as pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Eu acho assim, que o povo judeu, de acordo com as Escrituras, é um povo que foi escolhido por Deus para que Deus se apresentasse ao mundo, mas não para a salvação. Tanto é assim que nós temos o exemplo de Jonas, é o exemplo mais importante. Jonas era um profeta, um judeu que vai e pelo agir de Jonas nós temos o maior avivamento da história da humanidade. Certo. Tem também Ruth, né, que é importante, uma história importante. Que é a mãe de Davi, Pois é. De Davi. E o último capítulo de Ruth faz com que nós entendamos a importância desse livro, porque entra na genealogia de Davi a Jesus, né?
Agora, Mia, vou dar só uma informação para que o senhor pense sobre isso. A academia diz que há 300 profecias, em torno de 300, que são cumpridas em Jesus Cristo. Então, a sua afirmação de que nenhuma é muito forte, academicamente, intelectualmente. Sim, porque você não estudou isso, ele tem razão. Isso o ChatGPT sabe melhor que você. É isso que eu quis dizer. Não, vocês não estão entendendo. Voltar pro ChatGPT, não! Pelo amor de Deus! Não, vocês têm traumazinho. Eu quero dizer a internet. Porque é uma coisa meio óbvia, mas é humildade. Um médico tem que saber que o ChatGPT sabe mais do que ele. Sim, já entendi. Mas é óbvio, como ele pode afirmar que nenhuma? Ele não estudou tudo, ele não estudou no mas Vaticano. veja, eu posso afirmar porque É óbvio que alguma deve ter se compreendido. É uma afirmação muito forte. É arrogante, é isso São que eu quero dizer. 300. Não, veja, eu vou explicar. Então, assim, a minha pergunta Que era... ponto você não entendeu? Vou explicar agora. Mas fique especificamente. Eu vou Qual falar, foi o eu vou ponto falar da resposta que você não especificamente que eu não entendi, tá bom? Então vai. Então, voltando. Já que o nosso objetivo, certo? Ele é normal. Eu estou perguntando como uma pessoa cética, ou seja, uma pessoa que ela está querendo se conectar com Deus, mas graças a Deus ela tem cérebro, ela é questionadora, que são as pessoas que eu gosto dentro. E a mesmo papo, só para vocês entenderem mais respeito, eu estaria. Aquele que investiga, tá correto. Isso, ou seja, o mesmo papo eu estaria falando, e eu falo, mas eu me tá bom? converso, Para dentro da minha comunidade qual a ortodoxa. dúvida? Calma, já vou chegar, só um minuto que é importante. É que você não tá ouvindo. Eu quero mostrar que não tem nenhum ataque aqui, nenhuma briga, ao contrário, dentro da minha comunidade religiosa judaica, eu falo a mesma coisa e recebo o mesmo tipo de rejeição que também recebi aqui, porque é algo incômodo para pessoas normalmente que estão no mundo mais ortodoxo. Deixa eu terminar uma frase. Amando você. E eu sei, graças a Deus. A gente sente um amor. Eu tô sendo honesto. Mas vai lá. Formula. Calma, tô chegando. Você é de alto nível. Eu tô sendo super objetivo. Então, só quero dizer que a minha pergunta é, sempre de uma forma honesta, se respondeu ou se não respondeu. Então, qual que era a minha pergunta? A minha pergunta era onde isso mexe com o coração e com o cérebro, certo? O fato de Jesus morreu na cruz, certo? Ia pelos nossos pecados, certo? Onde isso realmente melhora o comportamento, a felicidade, o sucesso, a prosperidade da menina do Bandeirantes, ou que significa um menino, uma menina, ou qualquer jovem brasileiro que se considera cristão, só que ele não é ultra-ortodoxo, ele não estudou no Vaticano. É uma mudança radical. E aí ele me respondeu... Calma. Radical. Aí ele me respondeu, certo? Que não foi a mesma resposta que você não foi nem perto dessa resposta, que é uma resposta que a maioria dos cristãos falam, que ele falou assim, não importa, a partir do momento que ela se converteu para... Eu vou falar exatamente o que ele falou. Para o cristianismo... Para mim, tudo isso aqui são palavras. Jesus como... ela vai ter vida eterna. Deixa eu terminar agora, que é o ponto crucial que você quer entender. Mas deixa eu falar. Eles têm tanto medo que não deixa eu terminar. Não, é para não sair. Só conversão, só para dizer. Conversão não é para a religião. É entregar a sua vida a sua vida para Jesus. Certo. Exato. Mas para mim, aqui que eu quero chegar... Todas essas palavras, que elas existem em várias religiões diferentes, elas são... Mas deixa eu só terminar essa frase. São apenas palavras. Ou seja, é grátis, como meu amigo Rafael costuma falar. É grátis você chegar e falar, por exemplo, eu entrego a minha vida para Jesus, ou eu entrego, deixa eu terminar, a minha vida para Buda, ou eu entrego a minha vida para Messias, ou eu entrego a minha vida... É grátis. Não é de graça, ele não deixa eu terminar. É caríssimo. Então, não, mas eu tenho que falar... É porque o preço já foi pago. Deixa eu terminar, por favor, Vilela. É que você não termina. Não, mas é uma pergunta matemática, ela é tão simples. Então conclui a pergunta. Ele sabe que é assim, não, aqui não tem. Ele tem. Desculpa falar. O de graça é que você não acredita que as palavras dela... É óbvio, né? Não acredita? É óbvio, né? É óbvio, Vilela. Você acredita num cara que chegar pra mim e falar pra você agora e falar pra você: a minha mansão do Morumbi é tua? Você vai saber na hora que caiu nas tuas mãos, que tem as escrituras na tua mão, não que a pessoa falou. Todo mundo sabe que palavras é uma coisa e ações são outras. Não disse amor de Deus. Tudo bem, não, mas ele sabe. Vilela, deixa eu terminar. Eu preciso só final. É muito rápido, mas é uma coisa de matemática. O que eu tô querendo falar é, como você falou, bem específico e bem pontual. Qual que é a pergunta? Que assim, nem começou a responder, porque se fosse uma resposta, eu tivesse uma dúvida sobre um detalhe, não tem. A minha pergunta foi assim, na prática, no comportamento do dia a dia, na rotina, qual foi? E a resposta dele foi, não importa o que essa pessoa vai mudar, no momento que ela falou, estou casada com Jesus, como já vi um monte falando, ela terá a vida eterna. E aí que, desculpa falar, eu comparei com outros grupos, não quero mencionar nomes agora, assim, que eu quero dizer assim, qualquer crença, mas eu quero dizer, pode ser Santos Futebol Clube, que é meu time, qualquer crença radical
Entendeu? Pode ser, sou do Palmeiras. O que quer dizer que você é do Palmeiras? Você precisa de um entretenimento no final de semana. Então você resolveu que você é do Palmeiras, que nem existe, né? É um business. Bom, eu entendi. E Posso você entendeu a responder? pergunta? Posso responder? Eu gostaria que você Então vamos lá. Também Primeiro. entendi, também entendi. Boa. Então vamos lá. Agora sim, obrigado. Primeiro. O fenômeno de pessoas que se envolvem com a fé cristã e não mudam o caráter de vida também acontece no judaísmo. Com certeza absoluta. Você disse agora há pouco, e é verdade, que o judaísmo não é uma religião proselitista, diferente do cristianismo. Concordo. Nós, cristãos, recebemos do nosso Salvador uma ordem que é para ganhar o mundo inteiro. Isso não acontece com o judaísmo. Correto. Agora, é possível se converter ao judaísmo, sempre foi, desde o Antigo Testamento até agora. Sim, é bem diferente a Se conversão. Não, mas é possível adicionar um pagão, Total. um goim, se tornar Qualquer judeu. pessoa pode se tornar Isso, judeu, qualquer certo. pessoa pode se tornar judaica, Concordo. judia, a partir de agora. Por exemplo, se eu quiser me tornar judeu, eu vou conversar com o rabino, vou fazer como fala lá, a cirurgia, esqueci. Brit Milá, Eu vou fazer a Brit Milá. Você faz. E você vai largar o Jesus. Exatamente. Então, a ideia a ideia de Conversão. que se adiciona pessoas permanece nas duas religiões, no judaísmo e no cristianismo. Ter pessoas de moral incompatível com a fé que professam acontece nos dois lugares. Em todos os Acontece nos dois lugares. Exato. Por exemplo, você é rabino. Um percentual gigante de rabinos aqui em São Paulo são maçons. Você é maçom? Não, Você concorda que um rabino seja maçom? não é minha linha. Então, mas... Não, eu me posiciono. É. Eu sou... Então, você é contra. não é. Conhece rabinos que são maçons? Conheço. Ok. Eu não curto Isso, essa- então... Nem sei. Eu conheço. Não, você sabe. Não, eu não conheço Você- especificamente pessoas, entendeu? O que eu quero dizer? Então eu te apresento alguns depois. Não, mas eu acredito em Ok, você. Não tá tudo bem. Então, o que eu tô dizendo é que não significa... Eu sou cristão, ele é cristão. Não significa que o entendi meu total. caráter e o dele Sejam iguais. tem de ser ilibados. Essa é a César, ideia. mas a minha Tem pergunta de não foi ser. essa. Então, Agora, a sua minha pergunta é, o que é que foi muda? Isso. Então vamos lá. A minha pergunta não foi se tem... É óbvio que tem pessoas que se convertem por uma religião e são morais ou são imorais. A minha pergunta foi... O que é que muda? Como que a ideia de Jesus ter morrido na cruz, não é sobre percentual de pessoas, ela pode, eventualmente... melhorar, não foi sobre a menina que não melhorou. Sim, melhorar. Ou seja, por que esse tipo de raciocínio de vida eterna através de falar uma frase? Porque, não sei se você sabe, mas esse conceito existe em quase todas as religiões, só muda a frase. Porque os muçulmanos é falar Allah é o Senhor, é a mesma coisa. Um dia um rabino procurou Jesus. Ele era líder da sinagoga. O nome dele era Nicodemos. Isso é em João capítulo 3. E ele perguntou para Jesus... Como que ele faz para ter vida eterna, para nascer de novo? Porque esse é um conceito mais difícil no judaísmo. A ideia da vida que sobrevive à morte do corpo. Um dos 13 princípios judaicos é a ressurreição dos mortos muito antes de Jesus surgir no mundo. Não. Vamos lá. O judaísmo tem várias vertentes no século I. Eu acredito na ressurreição dos mortos desde sempre. Ok. O judaísmo tem várias vertentes no século I. Uma delas, por exemplo, os saduceus que cuidavam exclusivamente do templo, não criam. Eu concordo, mas os saduceus seriam reformistas de hoje em dia, tá? Não, então, mas o que eu tô dizendo é que existem várias vertentes. Existiam várias vertentes, até aqui. Vamos até onde a gente concorda. Até aqui a gente concorda, certo? Correto. Ok. O Senhor Jesus, ele disse para Nicodemos o seguinte: assim como Moisés levantou a Nahash, lembra da Nahash lá, da serpente ardente? Sim. Que o pessoal pecou e aí eles estavam sendo mortos. Eles eram picados pelas serpentes e eles morriam. E Jesus Cristo, ele diz o seguinte: assim como o Moisés levantou aquela serpente no deserto, importa que um dia o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja bem, a pessoa que era picada pela serpente, ela já estava condenada. Ela tem horas, dias talvez, mas ela vai morrer. Não vida eterna, que ele vivesse e não morresse. Calma aí. Certo. Vamos lá. O literal. Isso, lá em Números. Isso. A pessoa que estava picada pela serpente lá de Números, ela vai morrer. Ela tem horas, ela tem dias, uma semana de vida e ela vai morrer. Aí o Moisés levanta uma serpente e as pessoas condenadas à morte, ao olhar para a serpente, não morriam. Não morriam. Ok? Concordo. Jesus Cristo diz o seguinte: assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, um dia ele, Jesus, seria levantado para que todo aquele que olhasse para ele,
que mirasse ele, para que falasse, olhasse para ele, não morreria, mas teria vida eterna. Então nós estamos falando aqui de uma vida eterna com Deus. O que muda para a pessoa quando ela se converte a Jesus Cristo? Nós cremos que a pessoa nasce pecadora e quando ela recebe a salvação em Jesus Cristo, então ela tem o direito da vida eterna, graças ao sacrifício vicário substitutivo tua resposta, porque essa de é a Jesus. definição de cristianismo que eu vi até hoje. E nesse ponto é justamente o que o judaísmo, eu diria, não sei se o Micha está ouvindo, mas é o contrário. É literalmente o contrário no cristianismo nesse aspecto, que é assim, não existe um botão que você aperta, desculpa usar essa linguagem, mas seria uma conversão no Rio Jordão ou qualquer outra coisa, ótimo, olhar para ela, que faça você ter vida eterna independente das tuas ações. O que vale no judaísmo é um Deus que ele te leva a um trabalho interno constante, infinito, até o fim. Então você percebe que apesar do cristianismo ter vindo do judaísmo, independente das nossas discordâncias em relação à religião... E no judaísmo, quem salva quem? Você se salva ou você é salvo? Deus está dentro de você. Não. A minha pergunta é, você se salva? Eu estou te respondendo. A partir do momento que a minha alma divina é um pedaço de Deus, as duas coisas são uma coisa só. Eu me salvo e Deus me salva ao mesmo tempo. Porque Deus, ele é a minha alma e ele é o meu trabalho constante. Não existe essa então você jogada se de toalha salva pra cima. também. E sim, você se salva sozinho. Então eu vou te apresentar um salvador melhor. Qual? Jesus Cristo. Não, eu não. Porque o nome se não me você muda. se salva, não, mas você acabou de dizer que você é falho, que você... Então, Então, eu não falei eu falei a alma divina, perfeita, infinita, que é Deus. Para mim não faz diferença o nome. Se é Jesus, Deus, Alá ou Buda. Para mim é o conceito, o nome não muda. Eu acho que o Vela entendeu muito bem. O nome... Ô, Mirra, uma pergunta. De futebol. Não, Mirra. Você tá falando comigo. Não, então sim, mas eu quero fazer uma pergunta pro Mirra, que é o seguinte, ó. Do Palmeiras? Essa posição do Dudu é a posição do judaísmo? Tipo assim, não importa qualquer... Durante toda a história, quem salvou o povo foi Deus, por intermédio do povo se voltar a Deus. Ouve, do povo se Agora, voltar a Deus, quer chuvar. Tem que fazer chuva. Mas essa coisa que a pessoa se salva. Não, só finalizando, onde eu queria chegar na parte. Eu só quero falar uma coisa super importante, que não foi falada, e que às vezes os ouvintes podem ter uma interpretação errada. Na minha opinião, a minha visão sobre Jesus, que é diferente de muitos judeus ortodoxos, talvez até do Micha, eu não sei porque a gente nunca conversou sobre isso, mas normalmente tem um tabu de falar. Eu tenho, baseada no Meiri, baseada no Rashba, baseada em vários Rishonim, uma visão extremamente positiva sobre Jesus, na minha opinião, muito mais do que o Vaticano, muito mais do que a igreja. Eu vou falar por quê. Todo mundo fala bem de Jesus, até o Islã. Não, vou falar por quê. Vou falar por quê. Por quê que eu quero dizer? Eu só quero falar uma frase. Porque enquanto o cristianismo, em algumas vertentes, que eu acho que não são todas, querem considerar que Jesus era Deus e torna isso uma grande confusão da trindade, que as pessoas não sabem explicar muito bem, e alguns falam filho de Deus, outros falam... Mas para mim, no final das contas, Jesus era filho de Deus, assim como eu sou filho de Deus, Micha é filho de Deus, todos vocês são filhos de Deus, porque a Torá fala que nós somos filhos de Deus. Então, não há uma discussão sobre isso. Então, Jesus também pode ser filho de Deus, no sentido que a unicidade divina era incrível. Mas para mim, Jesus como pessoa que existiu, o Talmud fala que ele existiu, e que ele foi um rabino rebelde, não vou contar aqui toda a história, mas vocês podem ler no Talmud, ele foi um rabino que se rebelou contra os outros rabinos. Enquanto muitos têm uma visão negativa sobre Jesus, eu estou querendo dizer que eu acho que a intenção dele foi positiva, que ele quis trazer os princípios judaicos para o resto da humanidade, né? Enquanto os judeus eram 1% da humanidade, e ele trouxe. Então eu acho hoje em dia o cristianismo como um todo, óbvio que tem pessoas boas ou ruins, como em qualquer lugar, mas como um todo, uma religião incrível. Eu acho uma religião incrível. Eu acho uma religião cheia de instituições de caridade, de ajuda para as pessoas, etc. Mas isso não é verdade. E eu acho que se a gente se unir, é aqui que eu quero chegar, as linhas divergentes dentro do próprio cristianismo, e não virar time de futebol, é isso que eu quis dizer. Qual que é a diferença, na minha opinião, entendeu? A interpretação evangélica ou católica ou ortodoxa da Rússia. E junto com o judaísmo, junto até com os muçulmanos, obviamente eu não estou falando dos radicais que acabam querendo eliminar outras pessoas que não são da religião, e a gente pegasse o que a gente tem em comum, que é um único Deus, acreditar num mundo melhor, que é a era messiânica, independente quem seja esse Messias.
e acreditar nos valores de família e amor ao próximo, isso pra mim é um papo muito mais adulto, muito mais maduro do que ficar horas e horas e horas e horas discutindo o nome de Messias, se é Corinthians ou Palmeiras. Essa é a minha questão. Pronto, deixa eu só falar. A salvação no cristianismo se dá por Deus, e essa diferença não é unicamente em relação ao judaísmo, mas em relação a todas as demais religiões do mundo. Pelo simples fato de que ninguém conseguirá atingir o padrão de moralidade para a salvação. Por melhor que seja a pessoa. Você pode pegar a melhor pessoa do mundo, não vai atingir o Mas padrão. eu concordo com isso. Não, deixa eu falar. Não, eu Rabino. concordo. Deixa eu falar, por favor. O Eu não senhor discordo. falou demais, deixa Desculpa, eu falar. pode falar. Não que falou demais de coisas desimportantes, mas em quantidade de tempo. Então, por não podermos alcançar o padrão de perfeição para a salvação, é que Deus se fez homem e morreu em nosso lugar. E a partir daí, o acesso a Deus foi restabelecido. E uma vez que entregamos a vida a Jesus, o trabalho não termina. O da salvação é feito, mas existe o trabalho da santificação. A santificação propõe sim uma mudança de moralidade, Caráter. caráter. Aqui que eu queria chegar. E é o que acontece diariamente. Você pode ir em qualquer igreja, você vê uma mudança radical. Radical. Seja de pessoas que não têm um sentido na vida e a vida é preenchida por Jesus Cristo, até pessoas que cometiam um assassinato e deixam de fazê-lo e se tornam... Posso dar uma coisa? Isso Obrigado por ter me explicado. Isso que eu estava tentando perguntar desde o começo, que Não. ele explicou bem claro É agora. porque Tem a salvação e tem a santificação. Isso, o seu Ou seja, apesar da salvação Isso. ser algo que vem de Deus, que não Isso. depende... E o judaísmo também concorda É. com isso. A gente não tem a mínima capacidade Tá. de ser perfeito. Mas existe algum trabalho por parte do ser humano que ele tem que ser contínuo. Mas qual é a diferença? A diferença é que o pecado no cristianismo é mais do que uma escolha. O pecado exerce um poder. Tanto é assim que as escrituras se referem às pessoas que não entregaram sua vida a Jesus como escravos do pecado. Então, às vezes, as pessoas lutam, Rabino, com situações por anos, se não por décadas, para saírem daquilo ali, e é necessário que tenha a ação sobrenatural do Espírito de Deus para que Que seria a também- conversão. Que seria a Não, conversão. conversão não, a santificação. Tá. Porque depois da salvação, Deus não nos abandona. O Espírito de Deus passa a habitar em nós e nos dá a possibilidade de romper com as correntes do pecado e superar situações com as quais muitas pessoas estiveram envolvidas por anos, se não décadas. Posso dar um exemplo? Vamos dizer que um não-judeu vai para Jerusalém e ele se converte para o judaísmo. Temos muitos não-judeus. A pergunta que eu mais recebo no meu Instagram é Rabino, como eu faço para me converter para o judaísmo? Tem muito brasileiro querendo, você sabe sabe disso. que os nordestinos quase todos são judeus, você sabe? Isso, porque eles são descendentes de judeus, os porque eles vieram, marranos. são os marranos, Os marranos que nordestinos. eles são cristãos novos, Inclusive- certo? Que eles muito tempo precisam fingir, digamos Inclusive, que... viu, uma coisa interessante aqui, no sertão nordestino tem vários elementos judaicos. Você vai encontrar muito sertanejo que não come carne de porco. Aí você pergunta, por que você não come carne de porco? O nordestino vai dizer, rapaz, porque minha mãe disse que não era bom, minha avó não sabe. Eles nem sabem que a origem é judaica. Não sabe. Eu já fui para Recife, para A estrela Bahia, de Davi, e eu vi isso. A estrela de Davi é utilizada como um instrumento de enfeite em muitas casas. A primeira sinagoga das Américas É na Recife. foi em Recife. Isso. Agora, a santificação existe. Não, mas um minuto. Eu entendi. Glória- Aqui que eu queria glória chegar. a Deus por isso. E glória a Deus. Vamos lá, o Leonardo, ele fala o seguinte: diante da estrutura tripartida da Tanar e do papel fundamental da Torá para o judaísmo, como a teologia... É a pergunta para os cristãos, né? É. Ah, tá. Como a teologia cristã lida com a tensão entre a continuidade da revelação e o surgimento de um Novo Testamento? A base bíblica clara para essa nova aliança? Posso começar? Bom, vamos lá. Primeiro traduz aí. O que ele está dizendo é o seguinte: como que o cristão defende a ideia de que a escritura continua depois de Malaquias, por exemplo? Ele perguntou Né? o tema do podcast. Exatamente. Ele Então, pergunta dentro do podcast. Vai começar agora. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa assumir é que nós não sabemos tudo sobre Deus. E tudo que a gente sabe sobre Deus é revelação. Ou seja, é o que está revelado nas Escrituras. Deuteronômio 29 diz exatamente isso. Então, tudo que podemos saber sobre Deus é a partir do que ele revelou. A gente só sabe sobre Deus o que ele disse. A gente não sabe mais nada. E a gente também sabe que ele não disse tudo sobre ele. Ele disse o que a gente precisa saber. E a gente vai, na eternidade, passar a eternidade conhecendo Deus. Porque o Deus verdadeiro é insondável.
Ou seja, se você sabe tudo sobre Deus, então é um Deus falso. O Deus não revelado. Porque o Deus verdadeiro é insondável. Agora, esse Deus que é insondável, ele vai se revelando nas Escrituras. Por exemplo, há um padrão de plural, os rabinos não vão gostar disso, mas há um padrão de plural quando se trata de Deus na Bíblia. A partir da primeira vez que Deus é mencionado, ele é mencionado por um nome genérico, que é isso. Vocês falam Elohim, mas o termo é Elohim, né, na verdade. No plural. É que no lugar do K é o H, né? Que vocês não vão pronunciar Elohim. Mas... Gênesis 1, 26, 27 diz, façamos... Isso. Há um padrão de plural na Bíblia. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Façamos o homem à nossa imagem, desçamos e confundamos a língua do povo e tal. Há um padrão na Bíblia. Ou seja, Deus vai se revelando nas Escrituras. Lá em Jeremias 31, eu fiz a pergunta, e aí o texto diz assim, que haveria uma Berit Hadashah, veja, não é uma nova interpretação, não. É uma nova aliança, é um novo acordo. É um novo trato, é um novo pacto, é um novo mandamento, é um novo testamento. E esse Novo Testamento está prometido em Jeremias capítulo 31, e aí ele faz, inclusive, a analogia dizendo o seguinte: não conforme o primeiro que eu fiz com os vossos pais quando saíram do Egito, não sei o que lá. Ele cita, inclusive, lá os mandamentos. Exatamente. Aquele lá não foi suficiente. E aí vai haver um Novo Testamento. A partir dessas informações, a gente entende, opa, então peraí, tem mais alguma coisa para chegar. Tem mais revelação de Deus, sobre a sua obra, sobre a salvação, para entendermos. E aí a gente entende que, a partir de Jesus de Nazaré, que se cumpre a profecia de Daniel capítulo 9, que se cumpre a profecia de Jeremias capítulo 31, versículo 31, e especialmente, Mirra, a profecia de Daniel capítulo 2. Porque o Daniel capítulo 2 tem um sonho de Nabucodonosor, e o Nabucodonosor teve um sonho da estátua, tal, ele não conseguia interpretar o sonho, e o Daniel falou para ele assim: você sonhou com o fim de tudo. Deus mostrou para você como tudo termina. E ele disse: como tudo termina? Tudo termina com um reino que jamais será abalado. E esse reino que jamais será abalado, que é dito lá em Daniel capítulo 2, depois no capítulo 7, novamente também e tal, essa é justamente a pregação de Jesus. A primeira pregação de Jesus é: arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino de Deus está chegando, o reino de Deus está próximo. Já era de João Batista, né? Exatamente. Jesus, então, depois Pedro pega... Então Jesus vem falando exatamente sobre esse reino que os judeus gostam de falar de era messiânica, e Jesus começa a falar desse reino, e na sua vinda, na sua volta, no retorno glorioso de Cristo, que está lá tanto no Antigo Testamento, em Zacarias 14, como no Novo Testamento, no Apocalipse, é o ápice desse reino que vai tomar conta de todo o mundo. E esse reino não é de uma dinastia, não é somente de filhos de Abraão, mas é de pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então, baseado nisso, nós entendemos que o cumprimento de tudo isso se dá no Novo Testamento, na Berit Hadashah. Comentários de vocês? Sim. Veja, cristãos têm exatamente por lerem a Bíblia no português e fazerem de Deus ele o plural. O nome Elohim, que a gente não pode falar... Na verdade, vocês podem, né, Mirra? É só um costume humano, né? É um costume judaico, então. É um costume judaico. Não tem um texto na Bíblia, na Torá, que fala que te proíbe de falar. Mas é por Mano, muda o H pelo K. É só pra você não É que assim, o nome de Deus. É que assim, o texto não fala falar em vão. Já que você está falando de hebraico, o que o texto diz em hebraico? Não diz diga o nome do seu Deus. Não é dizer. É jurar. Não é jurar. Carregar. É carregar. Não é sobre você falar. Se você falar Elohim e Elohim, desculpa, é só se você leva esse nome em vão. Isso é um costume, mas tudo bem. É que assim, isso por respeito. é que assim, ó, Não, mas só pra poder responder a tua pergunta. é que assim, o Mirra tá falando isso pra me dar uma carteirada. Ele tá dizendo o seguinte, ó, com todo carinho. Ele tá dizendo o seguinte, ó, como você não lê em hebraico, Não, mas tipo ele assim,
Primeiro. Eu vou explicar. Mas ele ia falar outra coisa. Ó, Tanto não. judeu que não lê. Não, peraí. Ele sabe onde eu vou chegar. Eu sei que ele Então, sabe onde eu vou calma aí, eu sei. Então vamos lá. Primeiro. Primeira informação. Pastor César já temos histórico. Ah, entendi. Eles já, Primeiro- eles é já que assim, ó, debateram antes. Primeira informação, eu leio hebraico. Segunda informação. Sim. Segunda informação. O texto hebraico, quando você diz Elohim, então você está fazendo uma crítica de quem... se você ler o texto hebraico de verdade, não sei o que, você vai perceber... Então, se você lesse o texto hebraico de verdade, você não precisaria dizer Elohim, meu amigo. Porque o texto dos 10 mandamentos não te proíbe pronunciar o nome, te proíbe carregar esse nome. Então, mas aí- E carregar o nome não significa apenas uma menção. Significa que você não pode viver em desacordo com o nome. Entendo tudo, mas eu faço isso por respeito ao meu Deus, que eu não posso chamar isso de É que Elohim também não é o nome dele. Não, se eu posso, eu até posso falar Elohim Acherim. Eu posso falar. O que quer dizer? Elohim Acherim são outros deuses. E aliás, Não. próprio Fala Elohim como Deus verdadeiro. Vamos ver se você fala. Elohim. Esse é o Deus verdadeiro. Então você pode dizer Na agora. verdade, Elohim é um atributo, é um adjetivo para o Yud Kei Vav Kei. Hashem Hua Elohim. Hashem, ele é dono dos poderes. A tradução literária de Elohim é poderes. Bereshit bara Elohim.